Seja bem-vinda. Celular tem mais bactéria que vaso sanitário? Sim, tem. E, gente, a gente não come com vaso sanitário em cima da mesa. Por que com o celular em cima da mesa a gente come? Mas o vaso sanitário a gente limpa, né, também. E o celular não? E o celular, sim. E embutida nessas bactérias, a gente tem bactérias que não são tão agressivas e outras que podem trazer sérias consequências à nossa saúde. Né? Olha, é assim, não é que o vaso sanitário tem menos. Ele tem, mas a gente limpa. A gente limpa, mas o celular... O celular não, a gente tem a mania de deixar aí, pegar em todos, inclusive no banheiro, né? As pessoas vão ao banheiro também. Com o celular, é verdade. Então, não é que ele tem a propriedade de multiplicar ou ter a replicação dessas bactérias, mas ele é um carreador. Minha mão suja, eu pego no celular, põe no rosto, eu pego, põe a mão na boca depois dele. Então, eu vou transmitindo por contato. Ele está imundo porque ele vai contaminando, eu te empresto o celular, ele passa as tuas bactérias para mim, a gente vai rodando. Então, agora e o dinheiro? Pega tudo. Dinheiro, então, deve ter uma quantidade de bactérias absurda. Sim. Porque a gente não tem nem noção por quantas mãos e quais mãos passou. Não tem como ficar limpando, né? Não tem como. E normalmente a gente vai comer na rua, você pega o dinheiro, você entrega pro rapaz, pega seu sanduíche e já come na hora. Isso é o errado. A gente sabe que tem que lavar a mão antes e depois de se comer. Mas a gente não consegue fazer isso na rua. Isso é por motivo de pegar várias doenças relacionadas à manipulação ou dedo na boca. Principalmente diarreia. E depois você acha que a comida estava estragada, mas não é que ela está estragada, né? É o contato. A gente não sabe, mas às vezes o celular também transmitiu um quadro diarreico a uma criança porque ela pegou e ficou brincando com o celular. Aí depois ela pôs a mãozinha na boca e ela pode apresentar também. Agora, pessoas que já estão com uma certa debilidade, seja pela idade, então pessoas mais idosas ou crianças muito novas. Todo mundo precisa ter propensão a pegar alguma coisa. Sim. Deve estar um pouco mais debilitado para apresentar. Então, mas a quantidade também faz. Se você está cansada, se você está estressada, você já está meio tendo um quadro atrás do outro e entrar em contato com mais bactérias, quer dizer, dar um desequilíbrio no teu organismo, é claro que você vai apresentar mais sintomas. E que sintomas seriam esses? A diarreia é um deles? Diarreia pode ter rinite, sinusite, mas mais rinite, conjuntivite, tá? Porque você põe a mãozinha no olho, quer dizer, onde você colocar a mão, você pode apresentar. Tá? Por isso que se fala, gente, quando a gente vai ao banheiro, a gente tem que lavar as mãos antes de ir ao banheiro. Sim. E depois que você sai do banheiro. Normalmente as pessoas, quando lavam, né? Lavam depois que sai do banheiro, mas antes de ir pro banheiro, não. Não, esquecem. E você vai fazer sua higiene com a mão cheia de bactérias. Com a mão cheia, isso é muito comum. Homem principalmente, né? Eles não lavam a mão antes, às vezes nem depois. Às vezes nem depois. Ah, não sujou, chacoalha e acha que tudo bem, né? Tá tudo legal. E aí começa a ter essa proliferação de bactérias. Não é? Essa troca. Ela foi colocado que, assim, ela é encontrada em vários ambientes, tá? As bactérias. Uma delas que a gente sabe que os enterococos, os coliformes, que as pessoas falam normalmente. É muito comum porque é bactéria de cocô, né? É bactéria de banheiro que você não lava, não lava a mão. Mas foi encontrado também Staphylo aureus, que é uma bactéria que dá muito furunculoses, dá muito lesões de pele nas pessoas, tá? Pela presença dela lá e a baixa imunidade da pessoa, ela pode se manifestar com isso também. Mas existem algumas bactérias, não me recordo agora o nome de uma delas, mas há um tempo atrás, eu vi até na internet o caso de um rapaz, uma moça, começou a ter diarreia, vômito, fez vários exames, ninguém sabia o que era. Aí o médico foi investigar, puxa, onde ela foi? Ah, ela viajou para o Egito, então pode ser de lá. Bom, fizeram um exame para verificar que bactéria poderia ser, de uma doença vinda daquela área, porque existem regiões que são mais propensas. Principalmente a salmonelose, né? Que é a região. Só que não deu nada disso. Quando foram ver, bom, tá bom, então para a gente saber qual é a bactéria, para poder matar com o medicamento correto, o que você fez nos últimos 30 dias? E a menina foi dizendo, chegou-se à conclusão que ela tinha numa festa comprado um sanduíche de metro na padaria Y. Foram lá com o dono da padaria, vamos fazer então exames em todas as pessoas que montam sanduíche de metro. Um dos rapazes, ele tinha uma determinada bactéria que para ele não causava nada, mas ele, como não higienizava as mãos da forma correta, ele transmitia no sanduíche que ficava contaminado, e aí as pessoas que consumiam e estavam um pouco debilitadas passaram a ter a doença. Foi se perceber que tinha um número muito grande de pessoas que, de uma forma ou de outra, tinham ficado acometidas por diarreia e vômito e conseguiram sarar sozinhas. Essa menina não sarava de jeito nenhum. Quer dizer, imagine... Ela pode ter aquela, a gente fala, má absorção. É uma paciente que tem mais propensão a apresentar o quadro.
Mas é sério demais. A bactéria comum disso, que é em relação ao trabalho por falta de higiene das mãos, é a salmonela. Então, é assim, a gente quando tem funcionários, tem pessoas, eu já fiz vários ambulatórios de estado que a gente tinha, o funcionário que trabalha com alimento e ele tem salmonelose, ele tem que fazer em torno de 7 exames consecutivos negativos para você liberá-lo para o trabalho. 7 exames negativos? Porque senão ele é altamente transmissor. Mas entre um exame e outro, um espaço de quanto tempo? É variado. Se ele não tiver clínica, a cada 7 dias ou 10 dias ele tem que fazer. Então ele tem que ficar um tempão sem trabalhar na própria área para ele não ser transmissor de uma doença. Mas não se tem o hábito no Brasil, pelo menos não na maior parte das empresas, de se pedir um relatório. Exame de fezes, nem exame de fezes às vezes não se pede, porque também é cansativo de fazer, né? É um exame horrível de fazer. Mas é importante, se a pessoa tratar se trabalha com alimentos, né? Tem que ser feito isso. Por isso que a gente orienta o tratamento de parasitose. Aquele paciente que de vez em quando tem um quadro diarreico, de vez em quando, eu como, fiquei mal, de vez em quando, mas nunca tratou parasitose. Acha que não tem, que isso é coisa de antigamente. Antigamente, né? A gente tinha, quando eu fiz medicina, quando a gente fez residência, tem a puericultura que a gente orientava. Todo paciente, março, abril, pós-praia, pós-férias, faz um tratamento de parasitose para limpar o intestino. Isso é ótimo. Mas se todo mundo fizesse isso, a gente não tinha muitos quadros. E por que não se fala isso, não se preconiza isso como uma forma de você prevenir problemas de saúde? Sim, os meus pacientes eu mando fazer todo mundo. Inclusive aqui eu já orientei fazer todo mundo. O meu médico também fala, não só para os adultos da minha casa, mas também para as meninas que trabalham em casa. Sempre. E às vezes é muito difícil você conscientizar as pessoas do porquê que você está querendo isso. Parece que você está duvidando da saúde do outro. E não é, gente. Isso é benefício para a saúde de todos. Mas você sabe que quem trabalha com médico, eles ficam mais propensos a tratar tudo. Então, a hora que eu falo que eu tenho que tratar lá em casa, todo mundo aceita. Mas eu não sou médica. O problema é esse. Mas eu acho que a gente tem que multiplicar essas informações. Isso é importante. Eu acho que todo mundo tratar a parasitose, eu oriento. Por exemplo, internou comigo, janeiro e fevereiro está internando muito caso de diarreia, que pega em praia, comida que não tem aquela garantia, põe a mão no celular, põe a mão na comida, põe a mão em tudo quanto é lugar. Não fica refrigerado com esse calor. Não tem o controle de higiene do material que você está comendo, a água que você está tomando, um suco que é feita que você não sabe com que qualidade. Então, aquele copo que não foi lavado adequadamente, que a gente sabe, mesmo garrafa ou não garrafa, ou copo, ele tem que ser lavado e higienizado. Com o quê? Água e sabão quando é água. Quando você já tem sujeira, você já tem que lavar ele mais rápido ainda. Então, não pode deixar horas um copo você tomando e deixando lá, todo mundo põe a mão. Então, isso não é o correto. O mesmo vale para a garrafa, né? Da água que você vai bebendo, bebe e deixa. Então, a gente orienta, o que eu oriento o paciente? Que precisa tomar água. Todo mundo precisa tomar água, que não toma. Principalmente o paciente que evolui infecção urinária de repetição. Fala, querido, põe um squeeze e tome água. Essa garrafinha tem que ser lavada, higienizada também todo dia. Põe, joga, lava rapidinho, ela já está boa. Se você tomou um shake, alguma outra coisa, não. Aí você tem que limpar, porque a presença do alimento faz uma proliferação de bactérias anaeróbias na região. E isto, com a frequência, faz ele ter quadro diarreico não na hora. Depois? Muito tempo depois. Eu tenho a garrafa há tanto tempo. Então, mas aí são aquelas garrafas que se a gente pegar e olhar, que tem aquele canudinho de plástico. Isso, essa é horrível. Você fala, mas como que eu vou limpar? Enfia um palito de churrasco lá dentro com um paninho. Precisa ser com água quente. Onde tem reentrâncias, é água quente que se lava. Não adianta só água comum de torneira. Não é chacoalhando só, não. Chacoalhar não vai. Você tem que ferver, como se fervesse essa. O mesmo vale para uma mamadeira de criança. Isso é obrigatório, a higienização delas, pelo menos numa vez na semana. Lavar todos os dias, ou a cada utilização, lógico, e uma vez na semana colocar numa água e fazer uma cloração dessas mamadeiras. Isso é prioritário. Chupeta, gente, também. Principalmente as crianças que mamam. A quantidade de bactérias que tem fungos pela reentrância da própria chupeta é muito grande. Escova de dente. A escova de dente, a gente fala que o celular também tem pela carreação. A escova de dente, para ela ficar úmida, é muito mais fungo. Então a gente orienta a trocar essa escova. Se tiver alteração de formação, já alterou, já tem que trocar. Mas é em torno, no máximo, de 1 mês a 3 meses, de acordo com o tipo como você escova o dente. Mas sabe o que eu faço? Eu coloco uma vez por semana água bem fervente nelas. Isso toda semana tem que ser feito. Enxaguatório bucal. Se funciona, não sei, mas eu deixo elas mergulhadas no enxaguatório. Qualquer coisa que você faça, que possa limpar um pouco, já ajuda. Né? E outra, vocês devem conhecer.
é um limpador com jato d'água que tem, você pega ele, deixa na escova, para arrancar tudo. A gente fala que limpar o celular é com aquele álcool isopropílico, que é um que não faz... Não danifica, né? Metal. Esse é o melhor deles. Mas, gente, lembrar do quanto que a gente, sem perceber, a gente tem nas mãos um veículo de transmissão de bactérias, porque a gente se cumprimenta e dá mão, e brasileiro adora dar mão, adora abraçar, adora beijar, então a gente vai um contaminando o outro. Tem um hospital que eu trabalhei no refeitório, eu coloquei uma mão com todas as bactérias possíveis, antes dele chegar para pegar o alimento. Ele olha e fala, nossa, é tudo isso? Aí às vezes ele volta para lavar a mão. Isso é uma coisa, precisa ter ciência, precisa entender. Porque se você põe a mão naquilo ali, né? Não é frescura. Se você está comendo 1h30 da tarde e a comida já estava lá desde o meio-dia, você imaginou quantas vezes outras pessoas já entraram e pegaram aquela comida sem higienizar a mão? Então, sabe uma coisa que eu penso? Em aeroporto, você vai no banheiro do aeroporto e tem aquele negocinho, né, da portinha para você abrir e fechar. Sim. Eu lavo a mão, aí eu entro de costas, empurro com o pé, fecha, você segura... Pega o papel higiênico, segura no negocinho e fecha. Você não pensa nisso. Não pensa. Quantas pessoas que vêm de países que a gente não sabe nem o que acontece, sim, você vai lá fazer seu xixi ou fazer o que você tem que fazer, pega o papel, se limpa e ali você pode estar se contaminando. Contaminando. Isso mesmo. Normalmente é bom você levar um lencinho teu, né? Aqueles umedecidos. Isso, leva na bolsa já para fazer isso. Também. Porque assim é uma segurança, gente, não é frescura. Eu não uso. Não é nojo, é saber cuidar da sua saúde, né? Entender que possa ter isso e se cuidar para fazer umas viagens tranquilas, para não ter problema no seu dia a dia, não evoluir com conjuntivite recorrente, não saber de onde vem. Então, esse é o pior caso, então, né? eu acho que isso é o mais importante. Olha, eu vou passar para vocês o site, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Raquel Murraet, que é infectologista, é o www.leforte.com.br. É claro que a doutora Raquel retorna a Mulheres. Se você quiser sugerir algum tema, mande para o nosso e-mail, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada. Obrigada, linda. Obrigada Sempre mesmo. bom tê-la aqui, viu? Obrigada mesmo.